Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem vai para o céu, diga glória a Deus. Quem quer ir hoje, levanta a mão. 2, glória a Deus, 2. É brincadeira, irmãos. Eu queria agradecer ao convite do Degas, pastor Dionísio. Essa aqui é minha casa, né, pastor? Pastor Dionísio me casou, batizou minha filha mais velha. A gente tem uma história longa, né, na verdade. E eu tenho um coração de gratidão pela família pastoral, pastor Dionísio, e gratidão por esta igreja que reconheceu em mim um chamado pastoral e me enviou para a Universidade Metodista. Então eu tenho esse sentimento de gratidão com esta igreja. E eu fico feliz toda vez que eu estou aqui em Vilhena e posso estar aqui com vocês, com os irmãos, com as irmãs, poder rever pessoas tão preciosas que eu conheci ao longo de 6 anos que eu caminhei aqui na igreja, e pessoas que me ajudaram muito, caminharam muito comigo, com a minha família, pessoas que me auxiliaram muito na minha caminhada aqui em Vilhena. Eu não sei qual o segredo, mas aqui as pessoas não envelhecem. Estão sempre... Até o Valdir está bonitão, está novão. Eu vi o Valdir ontem, eu não achei que fosse ele, estava o mesmo de 20 anos atrás. É o mesmo cabelo, é o mesmo bigode, forte e bonito. Amém, Valdir? O pastor já falou que minha esposa está ali, a Tânia, e a nossa filha mais nova, a Radassa. A mais velha, a Rebeca, não pôde vir por causa de um trabalho da escola. A Rebeca fez 18 anos mês passado, não tem nenhum pretendente, nunca namorou, nunca beijou, e não é porque eu proíbo, é porque ela sabe quais são os princípios de Deus. Amém? E também está comigo o Lauro. O Lauro veio como delegado para o Conselho Distrital, e o Lauro meu discípulo. O Lauro, ele tem crescido muito ali em Rio Branco e tem me ajudado muito ali em Rio Branco. O Lauro, a sua família, tem abençoado muito a igreja e tem auxiliado muito no meu ministério pastoral. E esse casal tem um ministério de restauração. Deus tem usado grandemente o Lauro e a Rosblene, com famílias ali, são líderes de célula e são apaixonados por vidas. E eu louvo a Deus pelo dom do Lauro, ele está conosco, e é um discípulo do qual eu tenho muito prazer em tê-lo comigo na minha caminhada, e tem me ajudado muito também. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração há mais ou menos uns 2 meses atrás, por ocasião de uma campanha sobre avivamento que a gente ia ministrar na igreja, sobre o Espírito Santo. E no momento em que eu preparava e buscava em Deus uma palavra que a gente ministraria em todo o mês de agosto sobre o Espírito Santo, Deus me levou a trazer uma palavra que falasse acerca de avivamento dentro de um casamento. E eu tenho certeza que esse texto que eu vou ler, conhecendo o pastor Dionísio, ele já ministrou aqui umas 200 vezes pelo menos. Mas o Espírito que está nele é o mesmo que está em mim, e eu tenho certeza que vai trazer algo novo nessa noite para nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 2. Eu queria ler com você esse texto. E eu conheço alguns irmãos aqui, mas graças a Deus não conheço a maioria. Graças a Deus, porque sinal que a igreja cresceu bem, né, pastor Fábio? Glória a Deus por isso. De forma que eu não sei como você chegou aqui nessa noite. E de repente você diz assim: eu cheguei de Uber, eu peguei um Uber e vim para cá. Mas não é isso que estou querendo dizer. Eu não sei como está o estado do seu coração quando você chegou aqui. Eu não sei como está o estado do seu espírito como você chegou aqui. Eu não sei se você chegou aqui triste, alegre, feliz, aborrecido, desesperançado, angustiado por alguma situação na sua vida. Eu não sei, eu de fato não sei.
mas eu sei de uma coisa, que Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu e que ressuscitou, Ele está aqui neste lugar, nessa noite. Amém? Você crê nisso? E Ele veio aqui por sua causa. Amém? Ele trouxe você aqui nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui porque alguém te convidou ou insistiu para você vir. Você está aqui porque Jesus trouxe você aqui neste lugar. E se Ele te trouxe aqui é porque Ele quer falar com você nessa noite. Você crê nisso? Amém? Vamos ler então esse texto, João capítulo 2, verso 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhes então Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei d'água estas talhas, e eles encheram-nas até em cima. Então Jesus lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então serve o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E assim Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai querido, e te rendemos graças. Meu Pai, está aqui, ó Deus, a tua palavra que nós acabamos de ler. Pai, a tua palavra é o centro do culto, e nesse momento, ó Deus, nós estamos atentos à tua palavra. Pai, nesse momento nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. E nesse momento, Espírito Santo, eu te convido para ministrar no nosso coração nessa noite. Nós inclinamos e nós derramamos o nosso coração diante do Senhor. O Senhor é o guardião desta palavra, por isso nós sabemos que ao lê-la neste momento, o Senhor mesmo, o mesmo que inspirou, o mesmo que tem guardado, é o mesmo que tem colocado em nossos corações a revelação da tua palavra. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale com cada um de nós aqui neste lugar, como se nós fôssemos uma única pessoa aqui neste lugar. Eu te peço isso, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a gente tem vivido um tempo hoje em que o casamento tem sido banalizado. O casamento tem perdido o seu valor para a sociedade. A gente vê isso com um grande número de divórcios entre as pessoas. E esse grande número de divórcios chegou dentro da igreja. As igrejas têm experimentado um número tão expressivo de divórcio quanto na sociedade secular. E isso é muito preocupante. E nós precisamos, então, a gente percebe com isso o desvalor do casamento para as pessoas. A compreensão, a ideia que as pessoas têm acerca do casamento. E talvez, quando a gente recebe pessoas para receber um conselho acerca do casamento, pessoas que estão com crise no casamento, casais em crise, casais à beira de um divórcio, de uma separação,
O que nós pastores mais ouvimos dessas pessoas, geralmente do homem, é: o amor acabou. Eu não amo mais a minha esposa. Eu não tenho mais felicidade dentro da minha casa. Então, com esse pensamento, ele decide se divorciar. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, a gente logo vai perceber que há pessoas que têm essa mentalidade de que o amor acabou, é porque ela não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o amor jamais acaba. É porque as pessoas pensam que o amor é um sentimento, mas amor não é sentimento. O sentimento acaba. O sentimento se transforma de um gostar em ódio do dia para a noite. Amor não. Jesus é amor, amém? Deus é amor. Então, a não compreensão acerca do que é amor leva as pessoas a divorciarem, acreditando que não tem mais amor dentro do seu casamento. Então, eu ministrei essa palavra lá em Rio Branco no mês passado, e eu queria compartilhar com você elas aqui nessa noite. Esse texto fala de um casamento que aconteceu, e o texto vai dizer que Jesus dá início ao seu ministério numa festa de casamento. Deus, ele inaugura a criação, porque dentro da criação ele estabelece ali o casamento. Deus, ele inicia lá no comecinho, lá em Gênesis, dentro da criação, com um casamento. Jesus inaugura o seu ministério também em um casamento. E a gente vai perceber com isso que o início do ministério de Jesus em uma festa de casamento é sinal de que o casamento está dentro dos planos de Deus. O casamento que Deus iniciou lá no começo, ele não mudou o pensamento acerca do casamento. Então Jesus está aqui em uma festa de casamento porque os noivos convidaram Jesus. Amém? Diga assim comigo: Jesus foi convidado para uma festa de casamento. A gente vive hoje num tempo, irmãos, em que a maioria das pessoas convidam Jesus quando estão vivendo um tempo de crise, um tempo de angústia e desespero. Não é difícil encontrar aqui nesta igreja pessoas que chegaram a esta igreja por causa de uma crise que estavam enfrentando, vivendo, e vieram aqui buscar Jesus. Mas esse casal da Bíblia, do texto que nós lemos, eles não convidaram Jesus porque estavam vivendo uma crise financeira no casamento. Eles convidaram Jesus para uma festa. Eles convidaram Jesus para participar de um momento de celebração na vida deles. Um dos momentos mais importantes da vida desse casal foi esse convite de Jesus. E Jesus então está nessa festa. É uma festa grande, é uma festa bonita, é uma festa judaica, uma festa de casamento, que não durava apenas um dia, mas durava alguns dias, talvez 5, talvez 7 dias. O texto diz, irmãos, que no meio da festa acabou o vinho. O vinho para o judeu, ele tem alguns significados. Ele tem um significado de prosperidade, quando a colheita é abundante. Então essa abundância da colheita traz ao povo alegria, contentamento, regozijo, prosperidade e também alegria. O vinho também significa renovo, começo, uma nova etapa. Quando Noé sai da arca, depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. E o texto diz aqui que acabou o vinho dessa festa. Acabar o vinho numa festa judaica é sinônimo de acabar a festa. Não tem mais por que continuar aquela festa. E interromper uma festa no meio e mandar embora todos os convidados, centenas de convidados, era uma grande humilhação para o noivo e para a família do noivo. Uma grande vergonha, humilhação que o noivo passaria. A festa ainda não acabou.
porque as pessoas ainda não sabem que o vinho acabou, talvez pouquíssimas pessoas, membros da família. Mas Maria, mãe de Jesus, ela sabe que, ela percebeu que o vinho acabou. E então ela chega em Jesus e diz: olha, o vinho deles acabaram. E Jesus diz: olha, o meu tempo ainda não chegou. Fica na sua aí, a minha hora vai chegar. E então no momento exato, Jesus ordena que os empregados daquela casa enchem aquelas 6 talhas que o texto menciona de água. E o texto vai dizer que aqueles homens encheram até em cima aquelas talhas. O texto vai dizer que aquelas talhas cabiam entre 2 ou 3 metretas. Uma metreta é uma medida de 40 litros. Então essas talhas cabiam entre 80 a 120 litros. Não era 80 ou 120, era entre 80 e 120. Porque essas talhas, elas não tinham uma medida exata. O texto vai dizer que Jesus então ordenou que aqueles homens enchessem de água, e eles encheram. Então levaram ao mestre-sala, ele provou o vinho e ficou intrigado e admirado, chama o noivo e diz: olha, em todos os casamentos que eu já fui, em todas as festas que eu já fui, a família serve primeiro o vinho bom, e quando todos já beberam, já se fartaram, alguns já passaram do ponto, então serve agora o inferior, que a pessoa já não faz mais conta. Mas você fez o contrário. Você serviu primeiro o vinho bom, e agora você traz um vinho melhor ainda. E a gente percebe com isso, irmãos, que o vinho que Jesus tem para um casamento, a alegria que Jesus tem para um casamento, o projeto que Jesus tem para um casamento, é melhor o final dele do que o início. A gente vai observar também nesse texto, irmãos, que o texto diz que naquela casa havia 6 talhas de pedra. E eu creio, irmãos, que Deus não coloca nada nas Escrituras sem que tenha um significado, sem que tenha um propósito. O texto diz que havia 6 talhas. O número 6, ele está relacionado com o homem, com a imperfeição. De Gênesis a Apocalipse, o número 6 sempre vai estar relacionado ao homem. Deus cria o homem no 6º dia. Apocalipse capítulo 13 vai dizer que o número da besta 666, na verdade não é o número da besta, é o número de homem. Então o número 6, ele tem um significado de imperfeição e está ligado ao homem. O texto diz que eram 6 talhas de pedra, 6 vasos de pedras talhadas. E a medida não era exata, porque dependia do quanto aquelas pedras foram talhadas para caber a água necessária. E essas pedras mencionadas no texto, quando fala do número 6 de imperfeição, ligado ao homem, quando fala de talhas de pedra, dureza, firmeza, endurecimento, em uma festa de casamento, eu consigo ligar esse texto ao texto de Mateus capítulo 19, que é um texto em que Jesus fala acerca da dureza do coração do homem, de um coração petrificado do homem, quando Jesus trabalha em Mateus 19 acerca do divórcio. Jesus, em Mateus capítulo 19, ele é questionado pelos fariseus acerca do divórcio. No versículo 3, os fariseus questionam Jesus dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Jesus diz no verso 4: vocês não têm lido nas Escrituras que Deus ordenou o homem: deixa pai e mãe e una-se a sua mulher, e os dois terão uma só carne? E no verso 6, os fariseus dizem: então por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus então responde no verso 8: porque Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, mas
no início não era assim. Então no versículo 10 agora não são mais os fariseus, mas os discípulos de Jesus. Diz para Jesus, se esta é a condição do homem com relação à mulher, então é melhor não casar. Os discípulos dizem isso, porque a imagem, a ideia que os homens tinham naquele momento, naquele contexto, naquela cultura, é de que por qualquer motivo poderia repudiar a sua esposa, abandonar a sua esposa. E Jesus vai dizer àqueles homens que quando Deus institui a família, Deus não abre uma brecha para o divórcio. O divórcio não estava na rota de Deus. Deus não estabelece o divórcio como um meio para o casamento. Moisés estabeleceu. Moisés deu essa legalidade. Moisés é uma figura que Deus institui com autoridade sobre o povo judeu, e diante dessa autoridade que Moisés tem, Moisés estabelece a lei do divórcio. E Jesus diz isso em Mateus 19. Mas Jesus vai deixar bem claro, no início, o plano original do Pai não era assim. E quando a gente trabalha, irmãos, o texto de Mateus 19, quando Jesus trabalha ali a questão do divórcio, em que Jesus diz que não é lícito um homem se divorciar da sua esposa sem que unicamente ela tenha cometido um adultério. Porque se ele se divorciar da sua esposa sem que ela tenha cometido adultério, e ele se casar com uma outra mulher, ele vai estar vivendo em adultério. É um texto complicado, é um texto forte, mas está escrito na palavra de Deus. O casamento não é um teste, o casamento não é uma opção, o casamento é algo que Deus instituiu, e Ele tem os princípios para o casamento. Quando nós vivemos os princípios que Deus estabelece, dificilmente nós vamos precisar de um milagre em nossas vidas. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de princípios. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. A palavra divórcio no grego é a palavra apostasion. A palavra apostasion é um substantivo neutro. Ele é derivado de uma palavra estefene. A palavra estefene, ela tem uma origem militar. A palavra estefene, ela significa desertar. A palavra usada em todo o Novo Testamento para divórcio, em grego, é a mesma palavra desertar. Uma palavra de origem militar. De forma que divórcio é a mesma coisa que desertar. Quando um soldado se alista num exército, quando ele faz o juramento da bandeira, ali ele faz um compromisso de amor à pátria, de dar a vida pela pátria, a vida pela nação, de morrer pela sua nação. Então, quando ele se alista no exército, ele está dizendo: eu estou pronto para dar a minha vida por esta instituição que eu estou me comprometendo. O Brasil é um país tranquilo, mas em países mais sérios, digamos assim, e onde há muitos conflitos militares, quando um soldado ele foge de uma guerra, ele foge de uma convocação militar para a guerra, ele é um desertor. Esse soldado, ele está foragido, e ele corre o risco de ser morto por ter desertado de onde ele se alistou. Porque quando a pessoa se alista no exército, ela não tem garantia de vida. A garantia que ela tem é de morte.
Se ela sobreviver, ela vira um herói. E o texto vai dizer, irmãos, que o casamento é um compromisso que nós nos alistamos em uma instituição da qual a única coisa que pode nos tirar é a morte. Quando nós abandonamos um casamento, nós estamos desertando. Quando nós abandonamos um casamento, quando há um divórcio, está havendo uma deserção. E este soldado que está abrindo mão dessa instituição que ele se comprometeu em dar a vida por ela, ele corre risco de morte. É isso que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 19. E voltando para o texto de João capítulo 2, o texto vai dizer que haviam 6 talhas de pedra naquela casa. Jesus manda encher de água aquelas talhas. Aquelas talhas, elas não tinham a medida exata, porque a quantidade de água cabia de acordo com o quanto aquelas pedras foram talhadas. Quanto mais talhadas foram as pedras, mais água cabiam dentro delas. Isso traz para nós uma ideia de que em uma festa de casamento, o texto fazer menção de 6, número 6, que está relacionado ao homem, e de talhas de pedra para representar o coração endurecido do homem. Ainda fazendo ligação com Mateus 19, quando Jesus diz: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. O que Jesus está dizendo, irmãos e irmãs, é que só há divórcio em um casamento quando uma ou as duas pessoas envolvidas não dão abertura para Deus trabalhar. É quando uma dessas duas pessoas ou as duas dizem: eu não quero que Deus interfira na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu e eu faço o que eu quero. Quando alguém toma essa atitude, ela está dizendo: o meu Deus sou eu. Porque Deus é aquele que governa. Deus é aquele que decide. Ou nós governamos a nossa vida, ou é o Senhor. Se é o Senhor, Ele é o meu Deus. Mas se sou eu, o meu Deus sou eu. Quando Jesus diz que a carta de divórcio chega para alguém que tem um coração duro, é para pessoas que estão dizendo: eu não quero que Deus interfira no meu casamento. Eu tenho certeza que o pastor Fábio, o pastor Juninho já deve ter recebido muitas pessoas dizendo: já tentei de tudo, já fiz de tudo, não tem mais jeito. Dureza de coração. É claro que quando as duas pessoas, ainda que estão vivendo no fundo do poço, a crise mais ferrenha da vida, a crise mais dolorida da vida, a crise no casamento, ainda que esse casamento esteja vivendo nas mais densas trevas, mas se nos corações desses dois há uma abertura para Deus, você pode ter certeza que Jesus vai transformar a água em vinho, e esse vinho vai ser melhor. Amém? Porque Ele é poderoso para transformar um caos numa família em uma família abençoada.
Quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, vai dizer: o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, não havia absolutamente nada, só trevas, só escuridão. Mas no verso 3, Deus olha para o caos que havia na terra e diz: haja luz. E do caos veio a luz. Muitos casamentos que estão vivendo na sua pior crise, vivendo um caos, Jesus Cristo é poderoso para ordenar que desse caos venha a luz da regeneração, da transformação, da reconciliação, porque Jesus é a palavra de vida, a palavra de luz, a palavra de reconciliação. Amém? Quando a gente lê então aí nesse texto, irmão, de João capítulo 2, quando Jesus está numa festa de casamento, a gente poderia perguntar: quanto tempo vai durar o vinho melhor? O vinho bom durou 3, 4 dias, mas o vinho melhor que Jesus multiplicou, quanto tempo vai durar? O texto diz que Jesus ordenou que aqueles homens enchessem aquelas talhas de água. E o texto diz que eles encheram até em cima. Aqueles homens colocaram o máximo de água que elas podiam comportar. A gente aprende com isso que existe duas coisas que vai fazer com que o vinho melhor que Jesus tem para o seu casamento depende de duas coisas. Depende do quanto você permite Deus talhar o teu caráter, Deus talhar o teu coração, e também do tanto de água que você vai colocar dentro dessas talhas do seu coração. A água, ela é símbolo de vida e símbolo do Espírito Santo. Amém? Diga assim: água é símbolo de vida e do Espírito Santo. Diga vida e Espírito. Diga palavra e Espírito. Palavra e Espírito, símbolos da água. O vinho melhor vai durar no nosso casamento, dependendo do quanto da palavra e do Espírito eu tenho dentro de mim. E a palavra e o Espírito que tem dentro de mim vai depender do quanto eu permito Deus talhar as pedras do meu caráter. Quanto mais as pedras eram talhadas, mais cabiam água dentro dela. Haviam pedras que eram menos talhadas, que cabiam apenas 2 metretas, 80 litros, 83, 85, 90. Mas quando as pedras eram muito talhadas e havia pouca pedra, cabiam 120 litros de água, o máximo possível. Menos pedra e mais água. A água é palavra e vida. Irmãos, quando nós permitimos que Deus talhe o nosso caráter, nós vamos poder encher o nosso coração, o nosso caráter de água viva, de água do Espírito, de água de Deus. E esta água é palavra e Espírito. Amém? Quando nós permitimos ser cheios da água, palavra e vida, o nosso casamento nunca estará na rota do divórcio. Amém? Você crê nisso? Eu vou repetir para você. Eu vou botar a fita aqui.
Quando o teu coração, a tua vida está cheia da palavra e do Espírito de Deus, o seu casamento nunca estará na rota do divórcio. Amém? Diga glória a Deus. Irmãos, o caráter, existe uma ferramenta para Deus forjar o caráter do crente. E essa ferramenta se chama discipulado. Discipulado. O discipulado é a ferramenta mais afiada, mais cortante que Deus usa para forjar o caráter do crente. É no discipulado que o caráter é forjado. É no discipulado em que os pastores, os líderes, estarão tirando pedra para que possa caber mais água, palavra e Espírito. Palavra e Espírito. O quanto nós temos de palavra e de Espírito dentro de nós, mais vai durar o vinho que Jesus tem para o nosso casamento. Eu nunca atendi, irmãos, um casal que brigasse por causa dos seus deveres. Olha, pastor, eu estou aqui indignado, querendo me divorciar, porque a esposa quer lavar mais louça do que eu. Eu não admito isso. Já ouviu isso, pastor Fábio? Eu também não. Eu nunca vi ninguém se divorciar por estar brigando pelos seus deveres. Se nós brigássemos mais pelos deveres, nós não precisaríamos exigir os nossos direitos. Porque os direitos pertencem àqueles que cumprem os seus deveres. É muito importante o marido saber qual é o seu papel dentro de um casamento. É muito importante a esposa saber qual é o seu papel dentro de um casamento. É muito importante os pais saberem qual o papel deles como pais. E é importante os filhos saberem quais são os seus papéis como filhos. Nós identificamos na palavra de Deus 5 funções que um pai tem com relação aos seus filhos. Um pai tem 5 funções sobre os seus filhos. Uma mãe tem 3 funções sobre os seus filhos. Não vou falar hoje aqui porque é assunto para outra pregação. Quem sabe na próxima visita minha que eu falo sobre isso. Mas você pode descobrir com muita facilidade as 5 funções que um pai tem na vida de um filho e que uma mãe tem na vida dos seus filhos. Quando nós cumprimos estas funções, vivemos essas funções, certamente nós teremos filhos mais saudáveis dentro da nossa casa. Hoje, a inteligência emocional, a saúde emocional tem eclodido em nossa sociedade. Muitas pessoas procurando e correndo atrás de saúde emocional. A saúde emocional, ela é gerada dentro de casa. Os pais são os geradores desta saúde emocional com a participação maior do marido. Quando Deus vai instituir a família em Gênesis capítulo 2, lá no princípio, Deus ele cria primeiro Adão. E quando Deus cria Adão, Deus já está pensando em uma família. E ele cria primeiro Adão. Depois ele vai entregar Eva. E depois virão os filhos. Quando nós vamos construir um edifício, se escolhe primeiro a qualidade do solo. Se aquele solo vai suportar o edifício que se pretende construir.
Diante deste solo se constrói então um alicerce. O alicerce vai definir o tamanho da construção. O alicerce é a primeira coisa de uma construção, de um edifício. É isso, Getúlio? É por aí o caminho? Acertei? Obrigado, Getúlio. Quando Deus cria primeiro o homem, Deus está criando o homem como alicerce de uma família. O alicerce, ele tem um material mais bruto, mais rústico, mais firme, formado de concreto e ferro, que é para suportar o peso de uma construção que se vai edificar sobre ele. Não se pode fazer um alicerce para uma casa e construir um prédio de 10 andares. O alicerce não vai suportar. O alicerce vai definir o tamanho dessa construção. E quando Deus cria o homem primeiro, é porque Deus está instituindo o homem como o alicerce desta construção. E quando Deus cria o homem como alicerce, Deus está dando ao homem a capacidade de suportar todo o peso da construção que ele está edificando sobre a vida dele. Quando um alicerce é rachado, é danificado, ele compromete toda a construção. Por isso é importante nós, homens de Deus, nós maridos, termos a clareza de que nós somos a base, o alicerce da nossa casa. A tua família, a tua casa tem a qualidade da liderança do marido. Se a sua família não está do jeito que você quer, ou que você desejava antes de casar, o problema está na liderança do marido. Porque Deus deu ao marido a capacidade de lavrar e cuidar do seu jardim. Deus não deu à mulher esta responsabilidade. Quando a mulher assume esta responsabilidade, esta casa corre um risco de cair, porque não é papel da mulher ser o cabeça da casa. Mas a mulher só é cabeça da casa quando o marido é passivo. A passividade, ela é gerada lá atrás, na vida do homem, através de duas coisas. Duas coisas vai gerar no homem, o homem do sexo masculino, duas coisas na infância dele, vai gerar nele o pior mal de um homem, chamado passividade. Passividade é a incapacidade de reagir diante de uma circunstância. Passividade. A passividade é gerada lá atrás, na infância dessa criança, desse homem ainda na fase de criança, através de duas coisas: abuso e divórcio. Esse abuso pode ser sexual, físico, moral, e o divórcio. Essas duas situações na vida de um homem, na infância, pode levá-lo com muita facilidade a uma passividade. E quando um homem é passivo, a mulher, na ânsia de não ver a casa ruir, ela assume as rédeas do casamento, o que pode protelar por alguns anos esse casamento ou sobrecarregar esta mulher. Muitos homens acusam suas esposas de serem como Jezabel, de mulheres que querem mandar na casa.
Mas, irmãos, uma casa só tem uma Jezabel se tiver um Acabe. É o homem quem tem a responsabilidade dada por Deus para liderar a sua casa, liderar a sua família. O homem foi criado por Deus com uma estrutura emocional mais rústica para aguentar toda a pressão de uma casa, de uma família. A estrutura deste homem vai definir o tamanho e o sucesso da sua família. E isso depende totalmente do texto que nós lemos de João capítulo 2. Do tanto que você coloca, do tanto que você permite do teu caráter ser forjado, e do tanto de água que você coloca, palavra e espírito. Quando a tua vida é forjada, quando o teu caráter é forjado, quando você permite os seus líderes talharem o seu caráter, e você enche de água, Jesus vai transformar esta água em vinho, e esse vinho vai ser melhor. E a durabilidade dele, a longevidade dele vai depender justamente dessas duas coisas. Do quanto você permite ser talhado e o quanto você coloca dentro de você água viva, palavra e espírito. Palavra e espírito. Diga palavra e espírito. Agora diga espírito e palavra. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ser feliz no seu casamento? Você necessita permitir Deus forjar o teu caráter. Mas Deus não vai enviar um anjo para forjar o seu caráter. É o teu pastor. É o seu líder. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu amigo. O caráter do homem é forjado por outro. Não é por anjo, não é por Jesus Cristo, não é por Deus. É por Deus, é por Jesus, é pelo Espírito, através de outro homem. Este outro homem é os seus pastores e os seus líderes. Se você permite isso na sua vida, você nunca estará na rota do divórcio. Jesus tinha e tem um compromisso com o seu casamento. E o vinho que Jesus tem para o seu casamento é melhor do que o que já está no seu casamento. Se o seu casamento está bom, você pode ter certeza que ele pode melhorar ainda mais. Você crê nisso? Você deseja isso para a sua vida?